Amém? Então, vamos à palavra do Senhor nessa manhã de ceia, culto de ceia, culto abençoado, né? Que a gente realmente sente assim que o momento onde a gente traz a memória o sacrifício de Cristo, onde a gente louva. E é interessante que eu preparei a palavra e é desde quando a pastora abriu aqui o culto, a palavra ela vai se direcionando, né? Ela vai encaixando, né? Aí o pastor Gustavo aqui também, no momento da ministração aqui da oferta também, ele falou sobre aquilo que a gente vai falar nesta manhã de domingo, manhã de ceia. Eu quero ler, não vou ler um texto para a gente ministrar, mas eu quero ler dois versos aqui de 2 salmos, e depois a gente vai ler alguns outros versículos, tá? Então nós vamos iniciar com o Salmo 34, verso 1. Salmo 34, verso 1. Glória a Deus, pode abrir a sua Bíblia. Não perca mesmo o costume de folhear a Bíblia, é muito bom. Hoje nós temos a Bíblia no celular, né? Tablet. Antigamente, essa hora eu estava aqui com umas 10 folhas, né? Aí, né, Renata? Aí eu ministrava e ia virando as folhas, né? Hoje não, né? Hoje já tenho tablet, mas... Então, se você puder ter sua Bíblia, né, um papel para você folhear, você vai absorver mais, né? Não vai se distrair tanto, né? Então vamos lá. Salmo 34, no verso 1, diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Amém? E Salmo 35, 18 diz assim: eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Glória a Deus, aleluia. Nós como cristãos, nós sabemos que nós temos que louvar ao Senhor, não é? É uma das coisas que você já tem no seu coração, que você aprende, não, eu tenho que louvar o Senhor. Agora, como é que você faz isso? Como é que está o seu coração quando você diz que está louvando ao Senhor? E muitas vezes a gente começa a caminhar com o Senhor e a gente às vezes confunde. A gente está cantando e pensamos que nós estamos louvando. Vamos cantar um louvor, vamos louvar ao Senhor. Ok, vamos louvar ao Senhor. Mas de que maneira nós fazemos isso? De que maneira nós nos achegamos até o Senhor para louvar o seu nome? Então você tem que diferenciar do momento que você vai ouvir uma canção que fala da palavra do Senhor, mas é apenas uma canção, onde você vai, você colocou para você passar o seu tempo, para você ter um momento para não ouvir outras coisas, você vai colocar um louvor, uma canção. Eu tenho uma playlist que eu fiz, eu tenho várias playlists, né? Mas tem uma que eu coloquei assim, para viajar. Então eu fiz uma seleção que quando eu vou viajar, eu coloco ali e vou ouvindo ali, que dá umas 2, 3 horas de louvor. Eu tenho outras que são tudo música evangélica, de rock. Então várias playlists. Mas são músicas para me ouvir, passar o tempo. Agora, quando a gente fala de louvar, é totalmente diferente. Quando você fala louvar a Deus,
você vai falar de gratidão, você vai falar de exaltação àquele que é verdadeiro. Você tem que diferenciar. Quando os músicos começam aqui a entoar uns louvores, esse momento de louvor, onde os músicos estão aqui, e é por isso que é importante a gente saber que eles estão aqui estão ministrando um louvor a Deus. Eles estão aqui falando da palavra de Deus cantada. Salmos é assim, a palavra de Deus cantada. Então, esse momento do louvor é onde a igreja, veja a responsabilidade que os ministros de louvor têm. Como até mesmo aqueles que colocam a letra aqui no telão têm. Como os diáconos têm. Como as tias do infantil têm. Porque tudo se envolve no ministério para louvar a Deus. Então, esse momento de louvor, que nós terminamos aqui, é onde a igreja, como corpo, se chega e se coloca na frente do altar para adorar a Deus. Por isso que você tem que saber diferenciar, cantar uma música e adorar a Deus. Agora, essa adoração, esse louvor, ela não é só feita através de canções, mas é através de palavras e ações também. Vamos lá. Você pode louvar uma pessoa, porque o louvor é você exaltar, é você reconhecer. Às vezes, quando tem uma competição, alguma coisa, o pessoal fala assim, ele foi vencedor, mas vamos dar um voto de louvor a tal pessoa. Por quê? Porque ela se esforçou, então estão reconhecendo ela. Mas o verdadeiro louvor só é dado a Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda graça, aquele que é digno do nosso esforço. Então eu quero, em alguns minutos aqui, colocar o que o Senhor colocou, passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia, ela vai nos trazer, ela vai relatar vários momentos onde mostra o poder que tem o louvor, mas o louvor correto, não o louvor emotivo, mas o louvor sincero, o louvor que alcança o coração de Deus. Então eu quero falar aqui de 3 momentos, dentre vários momentos que a Bíblia nos traz o poder do louvor. Eu quero trazer 3 momentos aqui. Primeiro, nós encontramos lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Esse momento aqui ele é muito especial, porque Josafá era rei ali de Judá, e no momento que o povo estava ali reunido, e eles estavam transitando, e eles ouvem que eles iriam ser atacados por 2 exércitos, os moabitas e os amonitas. Chega até o ouvido de Josafá que esses 2 exércitos estavam se reunindo para atacar o povo de Judá. No versículo 3 do capítulo 20 vai dizer assim: Josafá consulta a Deus e proclama um jejum em todo o reino de Judá. Veja que
que esse versículo ele vai mostrar, é lógico, o texto, capítulo 20, depois você pode ler na sua casa, ele é um pouquinho extenso, mas você vai ver que, quando ele recebe essa notícia de que o povo seria atacado, Josafá faz que todo homem e mulher de Deus faz, ou deveria fazer. A primeira coisa que ele faz, ele vai consultar a Deus. Então, no versículo 3 de Josafá, consulta a Deus e pede para que todo reinado, todo reino, faça um jejum. Esse é o posicionamento meu e seu diante das más notícias. Veja que chega uma má notícia para ele. Do versículo 6 ao versículo 12, você vai ver que há uma oração de Josafá. E nessa oração, o que ele faz? Além de orar, ele louva e glorifica a Deus. Ele louva, glorifica a Deus e se consola, sabe por quê? Pelas promessas que o Senhor já havia feito aos seus antepassados. Há uma promessa sobre o povo de Deus. E aqui é claro, muito claro, do versículo 6 ao 12, nessa oração de Josafá, claramente ele está trazendo à memória aquilo que dava esperança a ele. Então ele estava orando, louvando e glorificando. Veja a diferença. A gente simplesmente ter um momento, uma ação. Eu vou cantar, eu vou glorificar, eu vou levantar minha mão, eu vou dar glória. E aqui, como está aqui dentro do coração? No versículo 14, o Senhor fala através de Jaazil, dizendo ao povo, o Senhor usa uma pessoa como profeta naquele momento e fala ao povo. Olha o que o Senhor disse para aquele povo. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. O próprio Deus fala: não fique assustado por causa dessa situação que parece enorme. Não fique assustado por causa desse exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Veja que é interessante aqui, o poder do louvor, da glorificação a Deus, começa a ter um movimento. E Deus, através daquela ação de Josafá, levanta um homem ali, através daquele homem, ele fala: não tenham medo, porque esse exército virá sobre vocês, mas vocês não vão lutar, porque eu, o seu Deus, estou à frente. Vão tomando posse dessa palavra, não deixa passar. Não deixa passar. E é interessante porque hoje a gente não está combatendo um exército armado como estava aqui no tempo de Josafá. Mas todos os dias nós combatemos as tentações, as pressões, situações no trabalho, situações de enfermidade. São essas situações que nós combatemos todos os dias. Então lembre-se, como crentes, que você tem um Deus, que você tem um Deus que te ouve, um Deus que te escuta, um Deus que deseja receber um louvor verdadeiro, um louvor agradável, um louvor sincero.
Não um louvor de momento, mas um louvor que alcance o coração de Deus. Aleluia. No versículo 17, desse mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, o Senhor continua dizendo, olha o que o Senhor diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Olha que interessante. O Senhor não disse para eles assim: olha, eu vou guerrear por vocês, vocês não vão precisar lutar, então vocês podem voltar, podem entrar na casa de vocês, ficar tranquilos, vai dormir sossegado, que amanhã quando vocês acordarem está tudo resolvido. O Senhor disse para ele: tomem as suas posições, fiquem alertas, não durmam, fiquem atentos. Aleluia. No meio da luta, se posicione. No meio da luta, fique atento. O Senhor vai guerrear por você, mas faça a sua parte. Lembrando que tudo isso foi gerado por um momento de louvor e adoração a Deus. Olha só, ele continua: permaneçam firmes e vejam com seus olhos o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá. Aleluia. Se uma palavra dessa não mexe com o seu coração e não aumenta a sua fé, aleluia, não sei o que pode mais. E ele continua: não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-lo amanhã. Mas o Senhor não disse que a luta não era deles? Como é que o Senhor pede para eles sair e enfrentá-los amanhã? Você vai levantar amanhã de cabeça erguida e vai dizer assim: o meu Deus guerreia por mim. Amém? Você vai levantar amanhã cheio de fé, glorificando a Deus, não murmurando, não falando que está difícil, mas você vai levantar e vai enfrentar a situação de frente. E aí você vai lembrar dessa palavra: vejam o que eu vou fazer. Aleluia. Aí nós entendemos alguns segredos que essa própria passagem, esse momento que o povo de Judá teve, que nos ensina muitas coisas. No versículo 18 e 19 vai dizer assim, olha que interessante: depois que veio a palavra do Senhor, diz assim: Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Todo o povo. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram. O que eles fizeram? O Deus de Israel em alta voz. Juscelino, é isso, se posicionar e louvar. Se posicionar e louvar, porque a batalha já está ganha, em nome de Jesus. Pastor Marcos, é só louvar, porque a batalha já está ganha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é esse Deus que cuida de mim, de você, que somos tão pequenos,
não somos merecedores, mas a graça dele vai nos alcançando todos os dias. Aleluia. E aí vem o segredo, porque o louvor, a adoração, desculpa, eu não quero ser, eu peço só para o pessoal de trás aí falar mais baixo, por favor. Eu estou vindo aqui, fala mais baixo aí, por favor. Por favor. O momento da palavra, a gente não pode perder o fio aqui. Veja que é interessante que nós temos aqui alguns segredos que mostram que Josafá fez ali e que fez toda a diferença. E o momento do louvor. Veja bem, no versículo 21, diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade. Espera aí. Cantem ao Senhor, Josafá estava falando, pelo esplendor da sua santidade. Mas o exército ainda não tinha vindo. A luta ainda não estava ganha. Tinha uma confirmação. O Senhor disse: eu vou lutar por vocês. Então, Josafá está louvando antes da batalha. Não se louva e não se adora ao Senhor só quando vem o resultado. Se louva e adora ao Senhor antes da batalha, antes da luta. E aí ele continua: louvem pelo seu esplendor, sua santidade, indo à frente do exército cantando. O povo sai para a guerra porque o Senhor determinou. E eles vão louvando, eles vão cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. É a certeza de que Deus luta. Certeza de que Deus vai fazer. Veja que o Senhor tem dado umas ministrações para que a nossa fé aumente, para que a gente eleve o nosso nível de adoração, compreensão de quem é esse Deus que nós estamos adorando. Então aqui foi claro, Josafá adorou antes da luta, da peleja. Agora no versículo 22, do mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, vai dizer assim: quando começaram a cantar, preste atenção, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Quando foi que o Senhor preparou emboscadas para eles? Quando? Osana. Quando começar a louvar, o Senhor começa a agir. E é por isso que a gente não pode falar: eu não tenho força para louvar. O inimigo não quer que você louve. Ele não quer que você adore o Senhor, porque ele sabe, ele conhece o poder do louvor e da adoração. Meu Deus, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram, oh meu Deus, será que a partir de hoje você vai ficar sem adorar? Sem louvar esse Deus que é poderoso? Então nós já vimos aqui, ele adorou antes, agora ele está adorando durante, e no versículo 26, vai dizer assim: no quarto dia,
eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado vale de Beraca. Versículo 28, então entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós estamos aqui hoje para adorar o nome do Senhor. Seja um adorador com excelência, que busque aquele que é verdadeiro. Devemos louvar ao Senhor em todo tempo. Amém? Vamos lá. Segundo ponto, agora eu vou ser mais rápido. Segundo ponto, aqui nós entramos em uma das passagens mais icônicas da Bíblia, quando se fala de louvor em meio às lutas, em meio às tempestades, que se encontra no capítulo 16 de Atos. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 25 do capítulo 16 de Atos vai dizer assim: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Sabe que essas aqui é uma das passagens que eu mais gosto de ministrar. Se eu pudesse, eu ministrava elas o mês inteiro. Paulo e Silas, eles estavam indo ao lugar de oração. Eles não estavam indo para a balada, eles não estavam indo para uma festa de aniversário, não estavam indo para um casamento, para o teatro, para o mercado, não. Eles estavam indo para a casa de oração. Quando no meio do caminho vem uma moça atrás deles, esses são homens de Deus. Esses aí, ó, são homens de Deus. E já havia por muitos dias que ela fazia isso. Paulo vira e fala: sai dela, Satanás. Nem todos aqueles que dizem a palavra do Senhor são de Deus. Para resumir, aquela moça foi repreendida, aquele demônio saiu dela, aqueles homens que usavam ela para ganhar dinheiro perderam os seus recursos, porque agora ela não enganava mais ninguém, porque aquele demônio de adivinhação saiu dela, e o povo se revolta, aqueles homens inflamam ali a população, eles se inflamam e eles pegam Paulo e Silas e batem neles, castigam eles, tiram as roupas deles e jogam eles na prisão, presos por correntes nos braços, nos pés. Por que eles estavam presos? Por adorarem ao Senhor. Bem baixinho, só para nós aqui. Está disposto a pagar o preço para seguir Jesus? Está disposto a pagar o preço para seguir Jesus? Agora eles estão na cadeia. Eles podiam dizer: está vendo? Estou indo para a oração e estou preso. Apanhamos. Mas a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar, começam a louvar, começam a adorar. E a palavra diz que enquanto eles adoravam, houve um terremoto. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, isso é muito forte, gente. Houve um terremoto. E as cadeias que prendiam eles, aquelas correntes, todas se quebraram.
através da sua adoração, do seu louvor, essas correntes que te prendem vão quebrar, vão cair. Aleluia. Todas as correntes em nome de Jesus, que impede de você ser um crente fiel, um crente adorador, vai ser quebrada em nome de Jesus. Aleluia. Apesar da situação ali deprimente que eles estavam passando, eles louvaram a Deus. E com isso os outros prisioneiros ouviram. Você sabia que o seu louvor, no meio da luta, da tempestade, serve de testemunho? Porque não importa as circunstâncias, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: mas é interessante demais. Seu amigo de trabalho, seu um familiar seu, vai falar assim: eu sei a luta que ele está passando, eu sei a luta que ela está passando, mas eu só vejo ele adorando. Não, e tem mais, eu vejo ela cantando assim: se ele fizer, Deus; se não fizer, ainda é Deus. Mas esse cara é louco. Não, é um adorador, é alguém que confia, que tem fé, é alguém que sabe que todo o poder está na mão de Deus, está na mão do soberano. É esse Deus, é esse Deus. Então Paulo e Silas tinham que cumprir um propósito de Deus, e eles entenderam, e eles louvaram, foram testemunhas para aqueles presos. E ainda o carcereiro que estava naquela prisão foi salvo, não só ele, e toda a sua família. E tudo isso, uma menina liberta de opressão demoníacas, pessoas presas ouvindo de Jesus, ouvindo sobre Deus, um carcereiro que estava ali naquela posição, querendo se matar, tirar a vida, agora ele e toda a sua família foram salvas. Tudo isso através do poder do louvor e da adoração. Você não pode ter mais dúvida do poder da adoração sincera a um Deus verdadeiro. E por último, para que a gente ministre a ceia, no capítulo 26 de Mateus, do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25, esse é o texto que sempre a gente usa para ministrar a ceia do Senhor. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 25, que é para a gente colocar bem aqui. Diz assim, versículo 25: então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois, preste atenção no versículo 30, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, antes de ser crucificado, ele adorou.
ele louvou ao Pai. Então veja que aqui que é possível que esse hino que eles cantaram estaria no Salmo 115 até o Salmo 118, porque era o costume deles cantarem esses salmos no jantar da refeição da Páscoa. Então veja que o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, antes de passar por um momento mais difíceis, quando ele esteve aqui na terra, ele cantou hinos. Ele dava graças ao Pai. Ele louvava o Pai. Ele cumpriu aquilo que o Pai pediu para que ele fizesse. Morreu na cruz por mim e por você. Veja o poder que tem o louvor, a adoração. Apocalipse 19:5 diz assim: então veio do trono uma voz. Da onde veio a voz? Quem está no trono? Louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequeno como grandes. Uma voz que vem do próprio trono de Deus. Adorem todos vocês. E aí eu concluo a palavra para que a gente ministre a ceia. Hoje eu tive que correr um pouquinho com a palavra aqui. Eu concluo com o Salmo 150. Salmo 150. Aleluia. Aleluia. Que você saia daqui nessa manhã com uma adoração diferente a Deus. Que você não louve a Deus de qualquer maneira. Que você não adore ao Senhor de qualquer maneira. Salmo 150 diz assim, a partir do verso 1: Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Veja que a todo momento, em toda hora, em todo lugar. Louvem-nos pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. E ele encerra: tudo o que tem vida, fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória do nosso louvor. Aquele que é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus que nós estamos aqui todo domingo adorando. Aleluia.